Acompanhe agora a leitura orante do Evangelho. Neste domingo, 8 de setembro, lembramos os estudos da Bíblia para todo o Brasil, que tem como tema discípulos missionários a partir do Evangelho de Lucas. Nosso tema de hoje é um sim que compromete. Vamos nos preparar para a leitura orante, invocando o Divino Espírito Santo. Padre Ivan de Souza. Vem, Divino Espírito Santo, abrir o nosso ouvido, nosso coração, para escutar e vivenciar Tua palavra. Palavra de vida, palavra de salvação, palavra de Deus na história da humanidade. Que o Teu Espírito nos conduza sempre aos caminhos da Tua palavra. Amém. Vamos ouvir agora o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Padre Ivan, depois de ouvir esse evangelho, quais são as frases e palavras que podemos destacar do texto? Uma palavra importante desse texto é a palavra cruz. Jesus diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Outra é ser seguidor. Seguir Jesus é também uma palavra que tem muito peso neste evangelho. Outra palavra também que a gente pode lembrar é que de dar a vida, de amar a Deus mais do que o pai, do que a mãe, do que os irmãos. Então, estas palavras, elas nos ajudam a compreender também essa dimensão maior do amor de Deus. A outra palavra é alicerce, fazer o alicerce, é a construção da torre. Outra palavra, homem, também uma palavra rei. Se um rei tem 10.000 homens, como é que ele vai fazer para lutar contra 20.000 homens que vêm com outro grupo? Então, essas palavras fazem também a gente lembrar como a palavra mensagem, ou mensageiro, é sempre uma presença de Deus. Outra palavra, pai, mãe, filhos, né? Depois, outra palavra que nos ajuda a compreender também é todo esse se colocar diante de Deus para sentar e planejar. Ele fala que o homem que vai construir a torre, ele precisa sentar, ele precisa se acalmar, ele precisa calcular, ele precisa planejar para poder agir. Então são palavras e frases que vão nos ajudando. Ele mesmo diz: quem não for capaz de carregar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Então discípulo, missionário, tudo tem a ver hoje com esse texto. E essa palavra discípulo, seguidor, então são palavras e frases importantes para nós. Padre Ivan, o que é que o texto diz para mim hoje, para cada um de nós cristãos? Qual a mensagem desse evangelho? Jesus, mestre, ele fala das exigências para ser seguidor, para ser discípulo de Jesus Cristo. Então, é importante lembrar o que as multidões buscavam, o que elas encontraram. Todos tinham a mesma intenção. Eles acreditavam nas palavras de Jesus, que eram cheias de sabedoria, cheias de sua autoridade.
da sua compaixão, do seu jeito de amar, de agir, de falar, Jesus Mestre fala, claro, sobre as exigências para quem se decide a segui-lo. Uma atitude radical é renunciar a tudo o que tem. Esta é a condição para ser discípulo ou discípula de Jesus Cristo. E esta decisão supõe prontidão, desprendimento, né, de muitos vínculos, até vínculos familiares, e ainda a disposição a enfrentar o desconforto. É assim, se quiser seguir o Senhor. Jesus ilustra tudo isso com duas parábolas: a do homem que decide construir uma torre e a do rei que se prepara para um grande combate. Em ambos os casos, Jesus fala da necessidade de lançar bases, de se preparar, de ter o cuidado. Jesus recomenda, através da parábola, a se sentar e a calcular quanto vai custar a torre. Essa expressão se sentar no Evangelho supõe uma atitude de parada, reflexão, criar convicções, definir um projeto com metas e estratégias claras. Calcular o quanto vai custar supõe o quê? Supõe investimento de valores, sendo o primeiro deles amar a Jesus. E amar mais do que tudo, até mais que a si mesmo, até mais do que a sua própria vida. Esse texto nos coloca também nessa dimensão que o que vale não é o ter, nem o poder, nem o prazer, mas é o ser com Jesus. Ou seja, deixar que Jesus seja o meu tudo, a minha vida. Como diz São Francisco, meu Deus, meu tudo. O meu projeto de vida é o projeto de Jesus Cristo. Eu tenho olhado a minha vida em outra direção. O que diz o documento de Aparecida? Diz o seguinte: parecidos com o Mestre, na admiração pela pessoa de Jesus Cristo, seu chamado e seu olhar de amor despertam uma resposta consciente e livre, desde o mais íntimo do coração do discípulo a uma decisão de toda a sua pessoa, ao saber que Cristo chama cada um de nós pelo próprio nome. É um sim que compromete, como dizia a Milena no início, do nosso tema. É um sim que radicalmente compromete a liberdade do discípulo a se entregar a Jesus. Jesus que é caminho, que é verdade, que é vida. É uma resposta, até ao extremo de colocar a própria vida. Por isso a resposta do discípulo é uma resposta madura, é uma resposta de amor. Te seguirei por onde quer que vás. Número 136 do documento de Aparecida, você vai encontrar toda essa citação. E eu me interrogo, sinto-me uma pessoa parecida com o Mestre? Como respondo ao seu chamado e olhar de amor? Como é a minha adesão à pessoa de Jesus Cristo? Realmente eu me comprometo com Jesus, caminho, verdade e vida? É isso aí, somos chamados a vivenciar o amor de Deus. Padre Vânia, o que o texto nos leva a dizer a Deus? O texto nos coloca em clima de oração e é preciso que a gente comece a rezar. Por isso que é importante rezar com o Salmo, fazer essa oração, sobretudo no Salmo de hoje, o Salmo que vai colocar também na Santa Missa, onde a gente pede a Jesus Mestre que eu pense com a tua inteligência, com a tua sabedoria, que eu ame com o teu coração, que eu veja com os teus olhos, que eu fale com a tua língua, que eu ouça com os teus ouvidos, que as minhas mãos sejam as tuas mãos, que os meus pés estejam sobre as tuas pegadas, que eu reze com as tuas orações, que eu celebre com
como tu te imolaste, que eu esteja em ti e tu em mim. Amém. Esta é uma oração do bem-aventurado Alberione. Padre Ivone, como deve ser o nosso novo olhar a partir da palavra? É um olhar de quem é capaz de carregar a própria cruz. Caminhar com Jesus Cristo, não é? Caminhar com a cruz. Por isso, o meu olhar, o nosso olhar, será iluminado pela presença de Jesus Cristo, acolhido no nosso coração, no meu coração, no seu coração e no coração das demais pessoas. Como diz Santo Inácio de Loyola, dá-me o teu amor e a tua graça, e isto me basta. Nada mais quero pedir. Padre Ivone, para a gente concluir então nossa leitura orante, eu queria que o senhor deixasse aqui uma bênção para todos os internautas que nos acompanham através do site do Santuário de Fátima, em todos os lugares do mundo. E a nossa bênção é do livro dos Números, capítulo 6, versículo 24 a 27. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Faça brilhar sobre vós a sua face e vos seja favorável. Amém. Que Ele dirija para vós o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acompanhou a leitura orante do Evangelho.